IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, que a Tua misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a saúde e a certeza da superação das nossas aflições pelas vias do conhecimento e da prática das lições do Teu Evangelho de amor. Faze de nós instrumentos da concórdia e da fraternidade, promovendo a união inquebrantável da família humana, como irmãos de que todos somos, segundo nos ensinastes, que assim seja. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Mara Rita. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos apoia no áudio e na sonoplastia. Sementeira Cristã. Programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já os espíritos superiores respondem. Do capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos do Evangelho segundo o Espiritismo, destacamos a seguinte questão: há casos em que seja útil descobrir as imperfeições alheias? A resposta: esta questão é muito delicada e para tratá-la precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de uma pessoa só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Vamos então, Eurípides, iniciar as nossas considerações, que constituirão o tema central do programa de hoje, procurando dar ênfase ao aspecto misericordioso das leis de Deus, e parece-nos que a questão 1009 de O Livro dos Espíritos trata de fazer que os homens entendam justamente esse aspecto da justiça maior. Sem querer fazer trocadilho, Mara, é justamente a ideia de justiça de Deus que os espíritos, instrutores da codificação do Espiritismo, quiseram passar aos homens através das mensagens contidas na referida questão de O Livro dos Espíritos, graças às quais nos convencemos de que ninguém fica sem a possibilidade de progredir, isto é, de promover a sua própria e verdadeira felicidade. Eurípides, se te estivéssemos levando em consideração tais ensinamentos, que não são senão a repetição dos ensinamentos de Jesus, os espíritos caridosos, através daquelas lições, estavam mesmo se esforçando por convencer-nos de que fossem seriamente considerados os luminosos ensinamentos
e às advertências do Mestre Jesus, estaríamos muito mais próximos de atingir o objetivo supremo da alma, que é a felicidade verdadeira, completa e efetiva. Ante a sua indignação, melhor dizendo, indignação, é isso mesmo. A ideia de penas eternas, por exemplo, Santo Agostinho nos parece bastante enfático em manifestar-se numa daquelas mensagens um tanto quanto contrário ao fato de algumas religiões afirmarem que as leis de Deus teriam instituído penas eternas. É verdade. Ele inicia sua mensagem com uma observação dura. Diz ele: interrogai o vosso bom senso e a vossa razão. Perguntai-vos se uma condenação perpétua, por alguns momentos de erro, não seria negação da justiça e da bondade de Deus. Que é, afinal, a duração da vida, fosse ela de 100 anos, em relação à eternidade? E ele ainda nos chama a atenção para o espírito dessa palavra, eternidade. Compreendei bem essa palavra, diz ele. Para sempre, para sempre. Não seria justo que algumas faltas provocassem sofrimentos, torturas eternas, sem fim, sem esperança. Que Deus seria esse? Nossa consciência justa rejeita semelhante julgamento. Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso é concebível, porque, pela sua ignorância, àquela época, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não está aí o Deus dos cristãos, que coloca o amor e a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Jamais poderia Deus faltar às qualidades das quais faz um dever. É uma contradição atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança sem fim. Antes de tudo, ele é justo. E que o homem não compreende a sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas às suas criaturas. Não poderia fazer a seus filhos uma obrigação da justiça se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la. É a sublimidade da justiça unida à bondade que faz condicionar a duração das penas aos esforços do culpado no sentido de se melhorar. Aí está a verdade desta frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. O espírito Lamennais, pelas mesmas vias da codificação do Espiritismo, passou aos homens a seguinte mensagem: interessai-vos por todos os meios que estão em vosso poder em combater, em destruir a ideia da eternidade das penas. Pensamento blasfematório, contrário à justiça e à bondade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiu as massas depois que sua inteligência começou a desenvolver. O espírito, em vias de se esclarecer, cedo compreenderá a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então se põe a confundir a pena que o revolta com o Deus ao qual atribui. Daí, os males inumeráveis que se precipitam sobre vós e para os quais viemos vos trazer remédio. O tema central do nosso programa vai continuar, mas agora um parêntese para o nosso momento musical para reflexão.
Vamos ouvir de Schumann com orquestra de câmara RGE, regência de Henrique Simonetti. Revert. Pobres ovelhas desgarradas, sabeis pressentir junto a vós o bom pastor, que longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso reencontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário, voltai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e mantém-se sempre pronto para festejar vosso retorno à família.
Na mesma questão, a de número 1009 de O Livro dos Espíritos, o instrutor espiritual Platão, igualmente pelas vias mediúnicas da Pleiade codificadora, composta de pessoas sérias e dos mais elevados espíritos que assistem à Terra, sobre a figura religiosa das penas eternas, disse: guerras de palavras, já não fizestes verter bastante sangue? Ainda é preciso reacender as fogueiras? Discutem até hoje a questão da eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, pois, que o que entendeis hoje por eternidade, os antigos não o entendiam como vós? Que o teólogo consulte as fontes e, como todos vós, descobrirá nelas que o texto hebreu não deu à palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremessíveis, a mesma significação. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão. É no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, portanto, não é senão relativa. Jamais seria absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento com a túnica da inocência, e nesse dia não mais haverá gemidos e ranger de dentes. Vossa razão é humana, é, portanto, limitada, é verdade. Mas tal qual é, já é um presente de Deus, e com essa ajuda da razão, não há um só homem de boa fé que compreenda de outro modo a eternidade dos castigos. Para que fosse admitida a eternidade dos castigos, seria preciso admitir que o mal fosse eterno. Só Deus é eterno, porque é perfeito, é justo. E porque é perfeito e justo, não poderia criar o mal eterno. Se o mal fosse eterno, ter-se-ia que negar a Deus o mais sublime dos seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso e justo quem pode criar um elemento destruidor das suas próprias obras. Ó humanidade, não mergulheis mais teus melancólicos olhares nas profundezas da terra para ir procurar os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Olhai para cima, porque é na grandeza do Espírito que está a destinação de todos os seres. A preocupação combativa dos espíritos codificadores do Espiritismo continuava, porque eles se esforçavam para apagar a ideia de penas eternas. Paulo, o apóstolo, disse: gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, diz ele que continuamos mentindo a respeito desses princípios fundamentais porque continuamos afastando a ideia de mansuetude, de amor e de verdadeira justiça por parte de Deus, que é infinita justiça e sabedoria.
Destruís mesmo, diz ele, a ideia de inferno, tornando ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é ao vosso coração o hediondo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois, enquanto a era das represálias cegas já foi para sempre banida das legislações humanas, por que esperais mantê-las no ideal? Crede-me, irmãos em Deus e em Jesus, disse ele, crede-me. Ou resignai-vos em deixar perecer entre vossas mãos todos os vossos dogmas, ou bem vivivicai-os aos benfazejos eflúvios que os homens bons vertem-lhe neste momento. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada, quer dizer, perdoável, em um século de ferro. Mas, nos nossos dias, isso não é mais que um vão fantasma próprio, quando muito, para assustar as criancinhas e no qual as crianças deixam de crer quando crescem. Persistindo nessa mitologia assustadora, engendrais a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Eis porque tremo vendo toda uma ordem social abalar e desabar sobre sua base falsa de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, portanto, não para manter velhas fábulas, e de hoje em diante sem crédito, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas relacionadas com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes de vossa época. Com efeito, quem é o culpado? E é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus ou Deus-homem, ou pelo Deus verdadeiro, onisciente, onipresente, infinitamente perfeito, o Deus da justiça absoluta? Que é o castigo. É a consequência natural, derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessárias para o desgostar de sua disformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se curvar sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Digo-vos, meus irmãos, continuar o apóstolo de Damasco, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem essencial do Criador com o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário. A amortização gradual dos castigos e das penas pela transmigração e consagrareis com a razão unida ao sentimento a unidade divina. Já o apóstolo da codificação do Espiritismo, Allan Kardec, a respeito da ideia de penas eternas e a propósito do quanto foi dito pelos instrutores espirituais, acrescentou: vê-se excitar o homem ao bem e o afastar do mal pelo engodo de recompensas e o medo de castigo.
Mas se esses castigos são apresentados de maneira a que a razão se recusa a acreditar neles, não terão sobre o homem nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo, que se lhe apresente ao contrário, o futuro de maneira lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Vamos, nessa altura do programa, dedicar um espaço para o nosso momento musical mediúnico, autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pero, Gente que Sabe. Na terra, gente que sabe, onde alguém encontra alguém que abandonou a vida, partindo pra mais além. Entretanto, é preciso ter cuidado com o que diz, pra que não aconteça dar um palpite infeliz. Precisamos ter certeza daquilo que se ensina, pra o mundo ser feliz. Vivamos nossa doutrina. Nasce ontem, morre hoje, pra renascer amanhã. É isto que nos ensina esta doutrina cristã. E como tudo na terra é ação e reação, aproveitemos, amigos, a atual encarnação. Aproveitemos, amigos, a atual encarnação. Na terra a gente que sabe, onde alguém encontra alguém que abandonou a vida, partindo pra mais além. Nasce ontem, morre hoje, pra renascer amanhã. É isto que nos ensina esta doutrina cristã. E como tudo na terra é ação e reação, aproveitemos, amigos, a atual encarnação. 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 A doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável, injusto. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não quer senão a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune os indivíduos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, aqueles que faliram por não as ter conhecido? Não seria isso uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição que se apresenta aqui, visto que Deus tudo sabe, ele só poderia criar almas que viessem a engrandecer-se, elevar-se até a perfeição. Ela não poderia, portanto, ser voltada à infelicidade eterna, à imperfeição eterna. Isso não é possível, não é racional. Com a doutrina das penas relativas, tudo dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência, por suas próprias faltas. É necessário que ela expie seus erros para ser melhor, consolidada no bem, mas a porta da esperança não lhe será fechada para sempre. E Deus faz depender o momento de sua libertação dos esforços que faz para o atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica, a mais meticulosa, pode admitir.
Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob este ponto de vista, haveria bem menos céticos e descrentes. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem ou nos devem. Se o culpado não tivesse nenhum perdão a esperar, seria inútil pedi-lo. Mas esse perdão não tem condições? É uma graça, uma remissão pura e simples da pena a que se incorreu? Não. A medida desse perdão está subordinada à maneira pela qual nós também devemos perdoar. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não poderia exigir que o homem fraco fizesse o que ele, todo-poderoso, não faria. A oração dominical é um protesto diário contra a eterna vingança de Deus. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711 0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Para os homens que não tinham senão uma noção confusa da espiritualidade, da alma, a ideia do fogo materializado não tinha nada de chocante, tanto menos que ela estava na crença vulgar tirada do dogma do inferno dos pagãos, quase universalmente difundida. A eternidade da pena não tinha mais nada que repugnasse a essa gente há séculos, submissa à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não poderia ser, pois, senão uma figura. Pouco lhe importava que essa figura fosse tomada ao pé da letra, se devia servir de freio. Sabia bem que o tempo e o progresso deveriam se encarregar de fazer compreender o seu sentido alegórico. Sobretudo porque, segundo a sua predição, o Espírito da Verdade viria esclarecer os homens sobre todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis e a ineficácia, melhor dizendo, é a ineficácia do arrependimento. Ora, Jesus jamais disse que o arrependimento não encontra graça diante de Deus. Em toda oportunidade, ao contrário, mostra Deus clemente, misericordioso,
prestes a receber o filho pródigo de volta ao teto paterno. Não se mostra inflexível senão para o pecador endurecido. Mas se tem o castigo numa das mãos, na outra tem sempre o perdão a se estender sobre o culpado, desde que este se volte sinceramente a ele. Este não é certamente o quadro de um Deus sem piedade. Há que se notar também que Jesus não pronunciou contra ninguém, mesmo contra os maiores culpados, condenação irremessível. Todas as religiões primitivas, de acordo com o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus lhes fornecia 1000 meios de exterminarem os seus inimigos. Recompensava-os pela vitória ou punia-os pela derrota. Acreditava-se honrá-lo ou apaziguá-lo com o sangue dos animais ou dos homens. Daí, os sacrifícios ensanguentados que desempenharam tão grande papel em todas as religiões. Os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, malgrado os ensinamentos do Cristo, acreditaram por longo tempo honrar o Criador, entregando-se aos milhares à chama e à tortura. Aqueles a quem chamavam heréticos eram, sob uma outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, uma vez que o faziam para a maior glória de Deus e com o acompanhamento de cerimônias ou cerimoniais religiosos. Hoje mesmo, invocam ainda o Deus dos exércitos antes do combate e o glorificam depois da vitória, isto, frequentemente, para as causas mais injustas. Quanto o homem é lento para se desfazer dos seus preconceitos, dos seus hábitos, das suas ideias primitivas. Mais de 40 séculos nos separam de Moisés, e nossa geração cristã vê ainda traços dos antigos usos bárbaros, consagrados ou pelo menos aprovados pela religião atual. Foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, daqueles que foram considerados heréticos, para pôr termo às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Não existem mais as fogueiras, mas as perseguições materiais e morais estão ainda em pleno vigor. Assim como a ideia de um Deus suscetível de alteração de humor, irado e cruel, ainda está arraigada no homem, havendo religiões que pregam o temor a Deus e não o respeito. Alimentado pelos sentimentos que lhe foram inculcados na infância, pode o homem se espantar de que o Deus que se lhe apresenta como honrado por atos bárbaros condene a torturas eternas e veja sem piedade os sofrimentos dos condenados? No livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, Kardec lembra que já na sua época a crença na eternidade das penas perdia cada vez mais tanto terreno que, sem ser projetada, cada um poderia prever-se o fim próximo. Ela foi combatida com argumentos tão poderosos e tão peremptórios que parece quase supérfluo dela ocupar-se de hoje em diante e que basta deixá-la morrer aos poucos. Entretanto, não se pode dissimular que, por caduca que seja, é ainda o ponto de reunião dos adversários das ideias novas, o que defendem com mais obstinação, porque é um dos lados mais vulneráveis e prevêem as consequências do seu fracasso. Desse ponto de vista, esta questão ainda merece um exame sério. Aqui,
cabe lembrar que são os filósofos ímpios, segundo alguns, que se escandalizam em verem o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São aqueles que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, despojando-o das paixões e das baixezas humanas, e que lhe dedicavam uma crença não esclarecida, isto é, uma fé não raciocinada. A religião, à medida que se espiritualiza, ganha em dignidade, mas ainda perde em prestígio no que tange à exterioridade. Se, todavia e felizmente, há menos homens presos à forma, há mais deles que são mais sinceramente religiosos pelo coração e pelos sentimentos. Allan Kardec, a quem coube organizar o Código Doutrinário da Espírita a partir das instruções de espíritos superiores a respeito das mensagens espirituais da questão 1009 do citado Código, ou Livro dos Espíritos, que nos serviu de base para as considerações aqui expendidas, registrou ponderada dissertação nos seguintes termos: Vê-se, do verbo ver, excitar o homem ao bem e afastá-lo do mal pelo engodo de recompensas e o medo de castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira a que a razão se recusa a acreditar neles, não terão sobre o homem nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresente, ao contrário, o futuro de maneira lógica, e então ele não o rejeitará. O Tribunal da Justiça Divina está na consciência de cada um. Por isso, há que se considerar a advertência do Mestre Jesus ao dizer-nos: a cada um segundo as suas obras. Deus, na sua infinita justiça, quis que cada um de nós fosse o próprio julgador que se condenasse ou absolvesse. É daí que nos ressalta em toda a sua nitidez a ideia de liberdade com o correspondente ou a correspondente responsabilidade. Jesus enfatizou que não veio destruir a lei de Deus. Disse: vim dar-lhe cumprimento. É bem a propósito que o Evangelho segundo o Espiritismo reproduz o verdadeiro sentido dessa afirmação do Mestre, dizendo que ele veio cumprir, ou seja, desenvolver a lei divina, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Com as palavras "o céu e a terra não passarão", enquanto não se cumprir até o último J, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. No entanto, ele não disse tudo. Sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser ainda então, àquela época, compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso tempos novos, novas ideias, novos conhecimentos que viessem dar-nos a chave respectiva. A lei de causa e efeito, um dos princípios nos quais fundou Jesus os seus ensinamentos, é tão certa e precisa que pode ser manifesta num axioma, segundo o qual tudo na natureza universal tem uma causa, e que não há causa que não produza efeito, como não é efeito que não venha de uma causa. Se sofremos, é porque erramos. Se erramos e sofremos,
é bastante que nos corrijamos para que deixemos de sofrer. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão, com notas, convites e comunicações de interesse das instituições espíritas. Se sua instituição não é espírita, mas pauta suas atividades nos princípios do Evangelho de Jesus, também pode utilizar deste espaço para suas campanhas que visem recursos para sustentação ou assistência social, desde que a preste graciosamente. Abrimos um espaço para noticiar um falecimento de um companheiro nosso ex-prefeito municipal, Maurício Sandoval Ribeiro, querido amigo, companheiro de muitas jornadas. O velório está sendo na Câmara Municipal de Franca e o enterro será às 16 horas no Cemitério da Saudade. Muito obrigada a todos. Calendário de reuniões do Núcleo de Estudos de Franca da Associação Jurídico Espírita de São Paulo. As reuniões acontecem na terceira quinta-feira de todos os meses, das 19h30 às 20h45, na rua Romildo Morelli, 2360, prolongamento do Jardim Doutor Antônio Petralha, nesta cidade, no Grupo Espírita Amor e Caridade da Providência Divina. As atividades no Núcleo de Estudos da Associação Jurídico Espírita de Franca incluem palestras sempre a cargo de ilustres expositores voltadas para aspectos científicos da doutrina espírita. Para mantermos este programa semanal no ar e a edição mensal do jornal A Nova Era, temos que contar com a boa vontade de todos vocês, queridos ouvintes, na condição de contribuintes, porque os valores recebidos pelos anúncios estão sendo muito insuficientes. Se possível for, ajude-nos com qualquer valor, efetuando seu depósito no Banco 756 Cicobi, agência 4321, conta 22511, dígito 4, ou ligue 1637218282, solicitando o envio de boleto ou ainda faça a entrega de sua contribuição contra recibo no IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185, Centro Franca, São Paulo. A USE Regional de Franca já distribuiu e divulgou o material com vistas à realização da 47ª Semana Regional Espírita, no período de 23 a 29 de julho próximo. O evento tem sua grande importância no fato de promover intercâmbio de expositores entre todas as casas espíritas adesas àquela entidade, daí a necessidade de diretores, representantes, colaboradores e frequentadores dos centros que serão visitados estarem coesos neste propósito cultural, visto que todos seremos beneficiados com esse importante intercâmbio de conhecimento. O Templo Espírita Vicente de Paulo realizará o seu 21º Envipa, encontro no Vicente de Paulo. No dia 15 de julho, um sábado, das 14 às 17 e das 20 às 22, e no dia 16 de domingo, das 9 às 12, teremos seminário ministrado pelo Dr. Maurício Neiva Crispim, de Goiânia, Goiás, sobre o tema O Fim dos Tempos. Local: Teatro Judas Iscariotes, Rua José Marques Garcia, 395, Cidade Nova. Não será preciso fazer inscrição. Outro evento importante programado pelo Templo Espírita Vicente de Paulo é o Jantar Dançante, que será realizado no dia 21 de julho próximo, no Buffet Estilos, mesmo local das antigas instalações de calçados Dona Adele, na estação, a partir das 20h30. O convite vale R$ 50, mas inclui o livro Colônia Harmonia, de autoria de Felipe Salomão, querido amigo, que será lançado na ocasião.
Compareçam à jornada de estudos do Grupo Espírita Luz e Amor 2017, de 26 a 30 de junho, sempre às 20 horas. Local, Rua Álvaro Abranches, 965, Franca, São Paulo. Tema, Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Dia 26, Família Espírita, Papel da Infância, com Andréia Brito e Rosana de Paula Pereira Garcia. Dia 27, Anjos Guardiões, com Eunice Berdu, Montanari e Thales Alexandre Andrade. Dia 28, o princípio da não retrogradação do espírito, com Antônio Carlos Essado e Marlene Sintra Essado. Dia 29, o perispírito, com Nara Carlone e Silvia Maria Mara Silva. Dia 30, mediunidade de cura, com Mário Arias Martinez e Adriana Antunes. Compareço. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. O espírito de Rosângela, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, dirige-se aos seus familiares queridos, muito especialmente à sua mãe. Relata encontros felizes com amigos e familiares no mundo espiritual. Ressalta sua firmeza, depois dos desacertos e coração apertado, conseguindo finalmente condições de externar o que pensa. Vamos ouvi-la. A interpretação é do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mamãe, peço com seu carinho me abençoe. Isso parece um sonho na realidade. Estou aqui com vocês como se aí permanecesse. Eu mesmo estou quase encantada, pois alguma coisa que ainda não sei compreender está separando a nossa percepção. Se disser que já abracei a todos aqui, não entenderão o que eu digo. Se me disserem que não estou dizendo a verdade, não perceberei por minha vez o que pensam. Mãezinha, não chore mais. Peço isso mesmo ao papai, à Heloísa, aos nossos. Por que haveria de desaparecer se a morte é apenas uma mudança? Com isso não quero dizer que não sofri ou que ainda não sofro. Mas é preciso levantar-nos, reanimarmos, continuar a vida com Deus, que nos permite viver e trabalhar para merecer a felicidade que procuramos. Todos os nossos estão em meu carinho. Tomásia, Célia, Roberto, Heloísa, todos. Gostaria de falar muito, falar de tudo, mamãe, especialmente para consolá-la, mas não posso ainda. Estou dirigida para não ficar divagando. As lágrimas de alegria me correm dos olhos, são lágrimas de muita esperança e coragem também. A dor passou, a provação ficou para trás, assim como a noite, quando o dia amanhece. Agradeço tudo o que fizeram e fazem ainda por mim, mas rogo particularmente para que não me lastimem. Tudo devia acontecer como naquela tarde em que me consagrei inteiramente à prece. Quase adivinhava que a despedida estava próxima. Era o coração apertado sem motivo, um sofrimento sem razão, de que realmente queria me libertar. Aguardava o nosso Miguel com alegria. Estávamos atravessando um período de estudo mais completo um do outro. Desejávamos assumir compromisso um com o outro, se a certeza de que tudo daria certo entre nós para a formação do casamento e do lar. Confesso que ele esperou pacientemente a minha decisão. Demorei-me em Belo Horizonte pensando.
Cheguei à conclusão, depois das minhas observações e experiências, que encontraria nele um companheiro e um amigo fiel. Regressei a Sacramento decidida, mamãe, a aceitar o futuro que ele me prometia. Digo isso porque ele continuará e confirmará a verdade do que eu estou dizendo. À espera por ele, orei muito. A senhora sabe, sua filha sempre foi responsável. Casar para mim não era só a felicidade de um encontro no plano físico. Era a vida, o amor, o trabalho e a família que a senhora e meu pai nos ensinaram a aceitar com a linguagem do exemplo. Saí de casa meditando isso. Parei o carro e orei junto ao cruzeiro, fitando o céu. Deus me desse o que fosse justo. Deus me conduzisse pelo caminho certo. Em prece, voltei ao automóvel, procurando distrair-me. No entanto, divagando, deixei-me que a velocidade aumentasse. Para mim, não era muita. Habituara-me com o volante, como quem se acostuma a conviver com um animal fiel. Entretanto, querendo mudar o rumo dos meus próprios pensamentos, procurei um cigarro. E quando manejava o cinzeiro, não sei ainda porquê, manobra imperfeita, o automóvel capotou, atirando-me à distância. Nada mais vi, porque um sonho esquisito me tomou a cabeça, por mais que buscasse reagir, gritando por socorro. Então, mãezinha, sem saber quanto tempo gastei para isso, sonhei que amigos me rodeavam. Eram tia Amália, a tia Mariquinha, a irmã do seu Eurípedes, que me abraçavam, e depois delas, um rapaz me tomou o braço. Você não me conhece, Rô? A voz dele era nossa, tão nossa, que mesmo em sonho me assustei. Pois é, querida irmã, eu sou o Tomé, que já cresci assim tanto. Fiquei feliz naquela situação em que me parecia sonho, e desejei despertar para dizer em casa o que eu via e ouvia, até que prometi a mim próprio recordar para não esquecer quando acordasse. Estava cansada e tive medo, porque reconheci que os amigos, junto de mim, estavam em nossa lembrança e não eram mais da nossa vida do dia a dia. Eram mortos, pensei, e embora confortada, queria voltar ao corpo e à nossa casa. Tia Amália, aquela mesma criatura boa de minha meninice, me abraçou quase a me carregar e me levou com Tomé e os outros, pois eram muitos os amigos presentes à nossa casa. Dizer à senhora o que senti quando me vi em duplicata, não posso nem tentar. Muitas vezes havia refletido na morte, mas a morte era assim tão rápida. Quis gritar e chorar, porque estimaria conversar com a família. Em pranto, notei que veio alguém até onde me achava, alguém que reconheci sem palavras. Os retratos dele haviam implantado ele próprio em meu coração. Era seu Eurípedes, que me abraçou e reconfortou-me, dizendo que a lei fora cumprida e que não me faltaria o descanso para o refazimento, nem a paz de que necessitava para refazer-me. Dormi então longamente, porque não vi mais nada. Reconheci a morte do corpo sem sofrimento e sem aflição. Desde o momento em que me reconheci de novo, estou numa escola-hospital, reaprendendo a orientar-me. Já fui à nossa casa muitas vezes e agradeço as preces de todos, com as quais me ajudam a reabilitar-me mais depressa em meu corpo espiritual. Imagine, mamãe, quero escrever muito, mas as forças não dão.
Peço ainda aos benfeitores me ajudem, sustentando-me ainda alguns momentos. Quero pedir-lhe para não guiar carro por enquanto e para não pegar no volante até que já esteja refeita. Saiba que estamos ligadas ainda. Rogo-lhe, mamãe, não guie carro nos tempos próximos e peça por mim ao Miguel não ficar pensando em acidente com ele, como se estivesse inconscientemente a provocá-lo. Ele precisa viver e viver muito. Quando eu puder, auxiliarei a ele no encontro da moça, que o fará muito mais feliz do que eu. Se fosse eu aquela que devesse compartilhar-lhe a vida pela bênção de Deus. Deus e o tempo nos auxiliarão, se não deixarmos de contar com Deus e com o tempo. Rogo a Célia dizer aos nossos amigos de Belo Horizonte para que não se aflijam por mim. Tudo foi simples, embora mais doloroso para os meus familiares queridos que para mim própria. Estou bem. Saudade é plantação da vida em qualquer lugar, mas a saudade é boa, mãezinha, quando fazemos dela paz e esperança. Mamãe, ajude também por mim nas obras de amor ao próximo em Sacramento. Sei que a senhora fará como sempre a sua parte e que fará agora por mim a tarefa que desejo tanto empreender e realizar por seu carinho e por suas mãos. Não desejo afastar-me muito da nossa vida e de nosso amor, mas aqui me dizem que para isso é preciso encontrar serviço do bem na terra e alguém que conosco nos auxilie a fazê-lo. Mamãe, guarde-me no seu coração e vamos nós duas abraçar as crianças necessitadas, auxiliando-as como pudermos. Abraços à senhora e ao papai, com a nossa querida Heloísa e com todos de casa. Rogo a Célia beijar a Sandra por mim. Não se escrever mais. Mamãe, receba com todo o meu carinho e respeito, confiança e ternura, o coração reconhecido de sua filha, Rosângela. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Sementeira Cristã na internet, em tempo real. www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Mara Rita Dias e Euripides Mendonça. Participação de Euri Carvalho e Fernando Américo Palermo. Inserção virtual Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia Luiz Gabriel. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.